Evangelização, mais do que uma obrigação, um estilo de vida. Você que está visitando a gente, não está entendendo nada que você está falando. Daqui a pouco você vai entender. É o que eu pretendo levar a gente a pensar. No primeiro domingo eu falei que o primeiro lugar que nós precisamos levar a mensagem do Evangelho para que haja transformação, seja dentro da nossa casa, as pessoas próximas de nós, as pessoas que nós amamos. Porque, como a palavra de Deus nos diz, como crerão se não há quem pregue? É preciso que pregue o Evangelho a esses, para que eles possam conhecer o Deus verdadeiro. No domingo anterior, domingo de carnaval, nós falamos sobre, na verdade, quais motivações para nós, de fato, evangelizarmos, olhando a vida de Paulo. A motivação de Paulo, entre algumas coisas que ele falou, porque Paulo tinha um coração grato a Deus, porque Paulo entendeu quem ele era antes. Ele estava perdido nos seus pecados, estava perdido longe de Deus. E Deus o salvou. E Paulo agora ele evangeliza, ele prega, ele sai. Ele fala, porque eu tenho uma gratidão, eu tenho uma dívida para com Deus. Foi isso que nós falamos domingo passado. Hoje eu quero pensar um pouco mais sobre a evangelização, mas pensando sobre a mensagem de evangelização. A mensagem de evangelização não pode estar desconectada. A mensagem de evangelização é uma mensagem que tem a ver com arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. A evangelização não pode ser separada da mensagem de arrependimento que nós precisamos levar à vida das pessoas. Essa é uma das propostas mais poderosas que tem, é uma das iniciativas mais poderosas que tem. Hoje de manhã eu estava comentando com o pessoal, e você que está acompanhando o jornal, você percebe que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente sabe que se o homem não se arrepender, pode trazer o exército, pode trazer a polícia, pode trazer quem for, não resolve. A resposta está quando o homem se arrepende e se volta para Deus. E eu creio, quando a gente olha um pouquinho para a pessoa de Jesus, para aquilo que Jesus fez, ele fez coisas assim extraordinárias, coisas maravilhosas. Mas quando eu percebo a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, e eu olho para o início do ministério de Jesus e para o final do ministério de Jesus, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, e no começo, por incrível que pareça, ele vai falar de arrependimento. Nos dois momentos, ele vai resumir, tanto para os seus discípulos, quanto no início do seu ministério, dizendo, para que eu vim? Olha o que ele diz lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, primeira palavra de Jesus no início do seu ministério, ele diz assim, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nos seus últimos instantes com os seus discípulos, ele não se esquece disso, ele vem e fala assim, eu queria que você lesse comigo, versículos 46 e 47, ele lhes disse, assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas. Se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Jesus começa pregando arrependimento. Jesus diz para os seus discípulos para que eles saiam pregando uma mensagem de arrependimento. E a questão é simples, porque o homem tem um problema com Deus. O ser humano tem um problema com Deus. O ser humano ele tem um problema. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que precisa ser pregada para que esse homem retorne novamente para Deus. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Foi um convite ao homem, um convite à conversão, um convite ao retorno para Deus, um convite para que Deus seja o Deus dessa pessoa, para que ela não viva a partir de si mesmo e em função de si mesmo. E essa mensagem de arrependimento, quando ela cai ao coração de uma pessoa, ela promove mudança espiritual, mudança nos seus emocionais, no seu sentimento, nas suas vontades. Por isso que a mensagem de arrependimento é uma mensagem central que Jesus inicia e pede para que a igreja pregue essa mensagem. É um convite às pessoas, é um arrependimento e é fé. Porque, meus amigos, como eu disse no começo, o homem precisa reconhecer a sua condição deplorável espiritualmente, a sua condição de incapaz de se salvar, de se livrar das suas próprias condições. O homem é incapaz de se consertar. O homem é incapaz de se consertar, e se Deus não for em direção a ele, esse homem não se arrepender, a mensagem do Evangelho não tem saída para ele. Isso eu creio que a mensagem do Evangelho
quando pregada, ela produz em nós mudanças dos nossos sentimentos, como eu falei, na nossa vontade, e a pessoa passa a depositar a sua fé tão somente em Cristo Jesus, para que Deus possa de fato libertá-lo, transformá-lo, e quando essa pessoa entende a mensagem do Evangelho, ela entende que Jesus é Senhor de todas as coisas, e se rende à mensagem de Jesus, ela entende que a partir de agora, como Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, Jesus passa a ser o controle da sua vida, Jesus passa a ser o centro da sua vida. Não adianta, meu amigo, você dizer para mim ou para qualquer pessoa que você acredita em Deus, que você acredita em Jesus, mas Ele não muda a sua vida. Ele não muda os seus pensamentos, Ele não muda as suas motivações. Não adianta eu dizer que eu creio em Jesus e creio em Deus, se Jesus não é o Senhor da minha vida, que Ele não pode interferir na minha história e mudar os meus pensamentos e me redirecionar de forma completa. Por isso que o arrependimento é um retorno do homem para Deus, de alguém afastado de Deus, alguém que se volta para Deus em arrependimento e fé. O tempo de toda a mudança em nós, em nossa estrutura emocional, em nossos relacionamentos, é o que Jesus disse. O reino de Deus chegou. E eu quero que vocês experimentem o meu reino. E só tem um jeito para eu e você entrarmos no reino de Deus. Não é através da nossa capacidade intelectual, não é através da nossa força, mas é através do arrependimento. Foi Jesus quem disse isso. Conversando com Nicodemos, um homem altamente religioso, um homem incapaz, um homem mestre naquele negócio, Jesus falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos achou que fosse algo que ele pudesse fazer. Mas Jesus vira para ele e fala assim: Nicodemos, se meu pai não mexer com você e você não se arrepender, não tem saída para você. Jesus, queridos, na sua caminhada, Jesus se misturou com o homem, Jesus se encarnou, se misturou conosco, se envolveu com a nossa vida, se envolveu com os problemas sociais, morais, familiares, espirituais da vida do homem como um todo. E o que me chama a atenção quando eu começo a ler sobre a história de Jesus, é porque Jesus, na sua mensagem, ele disse o seguinte: o que vai mudar o homem não é mudar o sistema econômico, não é mudar o sistema político, não é mudar o ambiente social dele, porque o problema dele, ele pode ter mais emprego, ele pode ter segurança, ele pode ter dinheiro no bolso, ele pode ter moradia, ele pode ter hospitais melhores, mas o que ele precisa, de fato, é ter o seu coração transformado. E quando o reino de Deus chega na vida de uma pessoa, tudo isso aqui, o reino de Deus afeta o seu emprego, a sua casa, os seus negócios, a política, afeta todas as áreas. E aqui, queridos, é uma questão importante, porque Jesus vai tratar do ponto central da nossa vida. O ponto central é o nosso coração. O problema está no nosso coração. O problema não é a incapacidade humana, intelectual. Não é o problema. O problema do ser humano é o seu coração. Eu tive uma experiência interessante esses dias agora. Eu fui no médico, estou precisando fazer uns check-ups, está entendendo? Aí fui lá no médico fazer um check-up. E aí o cara botou aqueles aparelhos em mim. Né? Os outros lá estão fazendo uns aparelhos em mim. Né? E aí o médico estava fazendo uns trecos lá, aí eu virei para ele e falei assim: só mexe com o coração? Eu falei assim: mexo. Para que serve esses negócios que está colocando? O cara me deu uma aula de medicina. Saí de lá, arrebentei naquele negócio. E aí na conversa com ele eu falei assim: você sabia que a Bíblia fala demais no coração? Você sabia que a Bíblia fala que é do coração do homem que o homem deve guardar o seu coração, porque dele que procede todas as fontes da vida? Aí ele ficou me olhando assim. Aí depois eu virei para ele e falei assim: só que Jesus falou uma coisa no coração que não é muito legal não, porque Jesus falou assim, que é de dentro do coração do homem que procede furtos, prostituições, adultérios, assassinatos, é de dentro do coração do homem. O problema nosso é o coração humano. E a mensagem do Evangelho, se não chegar ao coração humano, ela precisa ser pregada, vivida, ensinada, para que possa conduzir as pessoas de volta à presença de Deus. É isso que nós entendemos com a pregação do Evangelho. É uma mudança nos nossos amores. Nós estávamos falando no acampamento, a frase de um livro que eu compartilhei com eles, dizendo assim: você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você adora. Você é aquilo que para você é o seu tesouro. Enquanto Deus não transformar o nosso coração, o nosso tesouro vão ser as coisas que a gente vê. E não vai ser Deus, não vai ser Jesus. O nosso interesse maior não vai ser pelo reino de Deus e por Jesus. É por isso que Jesus deixou a ordem
para que nós pregássemos o Evangelho, para que nós anunciássemos o arrependimento à vida das pessoas, para que as pessoas retornassem a Deus. E aí eu quero pensar com você num texto das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele está numa cidade, na cidade de Atenas. O apóstolo Paulo, ele está aguardando os seus companheiros, Timóteo. E Paulo ali, ele naquela cidade de Atenas, ele aproveita o momento para simplesmente compartilhar o Evangelho. E ele prega uma mensagem extremamente poderosa. E é essa mensagem que nós precisamos entender, para a gente também compartilhar a vida das pessoas. Porque eu creio, queridos, que essa mensagem não pode estar desconectada de um convite ao homem ao arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 16, eu queria que você pudesse ler comigo, somente este versículo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atenas não era só o lugar dos templos, conhecido no mundo pelos templos. Atenas era conhecido muito mais do que isso. Por incrível que pareça, misturava-se com o templo na cidade de Atenas, o empobrecimento do Império Romano naquela cidade. A população daquela cidade havia diminuído, e a glória daquela cidade, eles achavam que ainda permanecia em Atenas. Estava naquela cidade os mármores de Acrópolis, que estava ali naquela cidade, seus famosos portais, o Partenon. Se você um dia visitar a Grécia, tá bom? Convide a sua esposa, meu bem, nós vamos conhecer a Grécia. Vai lá, você vai ver tudo isso lá. Tem lá o templo de Atena. E nesses templos famosos ainda se continuavam a adoração aos seus deuses. Mas Atenas também era conhecido por uma outra coisa. Não era só pelas suas construções. Atenas era conhecida pela filosofia. Atenas era conhecida pelos seus grandes escritores. Atenas era conhecida no mundo inteiro pelos seus grandes filósofos. Quem nunca ouviu falar em Sócrates? Quem nunca ouviu falar em Platão? São os grandes mestres da filosofia que passeava naquele tempo lá, antes de Paulo, melhor dizendo, que passou em Atenas. Havia grandes esculturas naquela cidade, inimagináveis. Havia uma academia ali naquele lugar, um centro intelectual, como poucos em vários lugares. Paulo está nessa cidade. E aí você pode pensar, nossa, que lugar legal. E é bonito. As pessoas aqui, intelectualmente falando, pessoas, uma cidade conhecida, esse lugar deve ser maravilhoso aqui. Porque as pessoas aqui não têm problema nenhum em termos morais, em termos espirituais. Aqui está uma maravilha. Atenas, meus amigos, eles se gabavam, os cidadãos de Atenas, por causa da sua independência intelectual, porque eles eram ricos na tradição filosófica, eles eram ricos na arte, eles eram ricos nos seus progressos notáveis, eles eram conhecedores do mundo inteiro por causa da liberdade humana que eles afirmavam ter entre eles. Uma cidade conhecida por causa da sua democracia. Mas presta atenção, por trás de toda essa fachada bonita, se escondia a decadência moral daqueles que viviam em Atenas. Era uma cidade que você olhava para as pessoas, você falava assim, está todo mundo feliz. Mentira, porque espiritualmente eles estão mortos. Paulo não se impressionou com a beleza daquela cidade, não se impressionou com o brilhantismo daquela cidade, mas o que chamou a atenção de Paulo e revoltou o seu coração foi a idolatria dominante naquela cidade. Paulo ficou oprimido pelo emprego da idolatria e da criatividade artística daquela cidade. A cidade estava submersa nos seus ídolos. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que o cara pode ter o conhecimento intelectual que for, e mesmo assim ele viver na sua ignorância espiritual. Atenas me prova isso. E Paulo ali, ele estava lutando naquela cidade diante de duas frentes que nós conhecemos bem. Havia gente muito religiosa e havia pessoas que não estavam nem aí para a religião. Porque é assim que o mundo é dividido. Eu sempre falo para as pessoas, como é que o mundo é dividido? O mundo é dividido assim, Fernanda, religiosos e não religiosos. Só assim que o mundo é vivido. A proposta de Jesus, e aí eu abro um parênteses, não é dizer, se torne uma pessoa religiosa que Deus vai te aceitar. Não. Jesus veio botar uma pedra em cima desse negócio. Jesus veio pregar o Evangelho, a terceira via para o ser humano. Não é um cara se tornando religioso.
E Paulo então estava lutando diante de duas frentes. Olha o que ele diz nos versículos logo abaixo, e eu queria que você lesse comigo, 17 e 18. Por isso, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Perceba, Paulo ia na sinagoga, discutia com os judeus e discutia também com os gregos tementes a Deus. Dois pensamentos filosóficos circulavam ali, que é uma ideia muito parecida dos nossos dias, que conduzia a vida das pessoas e como elas deveriam viver. Uma ideia dizia o seguinte, aqui eu vou resumir: você, na verdade, não pode sofrer. É um dos pensamentos que eles diziam. Não é sofrimento, você não pode estar sujeito às paixões, você tem que lutar contra todo esse tipo de pensamento. O outro tipo de pensamento era o contrário. Era dizendo o seguinte: não, faça o que você quiser, viva pelo acaso, viva pelo prazer, faça isso aí, administre a sua vida dessa forma. O que Paulo chega ali, e Paulo começa a pregar, Paulo começa a discutir com eles, Paulo começa a argumentar com eles, e eles começam a ficar curiosos com aquilo que Paulo está dizendo, porque quando Paulo falava em ressurreição, os gregos piravam, falavam assim: o que é isso? Eu não tenho ideia do que é isso. Eles achavam que é até uma deusa. E aí o que Paulo diz no versículo 19? Por favor, olha aí, ó. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Paulo então, com toda a sua habilidade, com o coração fervendo por pregar o evangelho, por um coração sabendo que as pessoas daquela cidade, por mais intelectuais que elas fossem, por mais capazes que elas fossem, o berço da filosofia do mundo inteiro, espiritualmente elas precisavam ouvir a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação. E é o que Paulo faz. Paulo começa a apresentar o evangelho àquelas pessoas daquela época, naquele lugar. O Areópago é como se fossem as nossas universidades hoje. Era o centro do pensamento, onde ali as pessoas iam para debater questões. Aí quando Paulo começa a pregar, alguns começam a reagir. Versículos 20 e 21, por favor. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Eles viraram para Paulo e falaram assim: isso é um tagarela. Esse cara parece com um catador de lixos. Essa que é a ideia de palavra tagarela aqui. Eles queriam saber do que tratava aquela nova doutrina, aquele novo ensino que havia espalhado por todos aqueles cantos ali. E Paulo não perde a oportunidade de comunicar a verdade a eles. Eles pensavam que Paulo estava pregando um outro Deus estranho. Aqueles que o ouviam, os guardiões da religião, da moral, da educação da cidade, se reuniram em torno de Paulo e pediram para que Paulo pudesse explicar para eles o que ele estava dizendo. Apesar, meus amigos, de toda a pompa do seu templo, apesar do seu orgulho da cidade, apesar de eles serem profundamente estudiosos, apesar de eles serem filósofos, apesar de terem uma busca sincera, e nós vamos ver isso aqui, mesmo assim, Paulo olha para eles e percebe que eles viviam numa ignorância espiritual. Meu amigo, não confunda as coisas. Vou dizer um negócio para você: o problema humano não é o seu intelecto. O problema humano é o seu coração. O coração é a sede da vontade, dos desejos, dos prazeres, das paixões, das decisões. Não é a razão, não é a cabeça, é o coração. Então Paulo vem, olha o que Paulo diz no versículos 22 e 23. Vamos comigo? Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer. Que loucura! É possível as pessoas serem extremamente religiosas,
e mesmo assim está colocando o seu coração no lugar errado. É o que Paulo está dizendo. Eu vejo que vocês são extremamente religiosos, mas vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Que loucura! Alguns dizem que havia Paulo andando naquelas... Em Atenas tinha mais imagens do que gente naquele lugar. Muito mais. E Paulo foi passeando, olhando tudo aquilo, quando ele pensa que não, ele viu um altar de pedras assim, Guilherme, embaixo estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo fala, é aqui que eu vou conversar com eles. Vocês estão adorando um Deus. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham medo, como eles colocavam, eles pensavam o seguinte, eles eram adoradores de vários deuses. Vai que tem um que a gente não conhece. Vai que nós estamos falhando em um, e a nossa vida, as coisas dão errado, porque não estamos fazendo alguma coisa para ele. Então é melhor deixar um altar aí, e escrever ao Deus desconhecido. Paulo aproveita e diz para ele, vocês são religiosos, mas eu quero falar desses que vocês de fato não conhecem. Queridos, é possível as pessoas se esmerarem com todo o seu esforço, e mesmo assim não conhecerem a Deus. É possível. É possível as pessoas guardarem todos os aparatos da religião, fazerem tudo o que a religião manda direitinho, e mesmo assim estarem perdidos, porque não conhecem o Deus verdadeiro. É o que Paulo vai dizer para eles. A tentativa dos atenienses, como hoje, é justamente construir um estilo de vida que eu possa dar às pessoas a razão da sua existência e sentido para a sua existência. Eles procuravam viver a vida fugindo da dor e buscando prazer. Eram os dois pensamentos filosóficos que haviam lá. Não quero saber da dor. A resposta para o ser humano está no prazer. São pessoas que acreditam que tudo se der pelo acaso, é que podem viver de qualquer jeito, e se há um Deus, eles têm que me aceitar do jeito que eu sou. É assim que vive o não religioso. O não religioso, ele não está debaixo assim de obedecer regrinhas. A ideia dele é o seguinte, eu faço um Deus de mim mesmo, eu faço regras para mim mesmo, e eu vou tocando a minha vida. As pessoas, na verdade, Paulo está dizendo que elas estão tentando fazer o indivíduo uma lei para elas mesmas. Elas estão buscando o seu centro das suas próprias conquistas, do seu próprio conhecimento, da sua própria liberdade. Essas pessoas nos passam uma aparência de que parece que com elas está tudo seguro. Elas têm uma mente aberta. Parece que quem busca a Deus tem a mente fechada. Parece que o religioso tem uma mente mais tacanha. Eles não, têm a mente mais aberta, porque eles aceitam tudo. E Paulo está tratando com eles também aqui. Paulo vai falar justamente com eles aqui, que eles estão dizendo que a resposta, um grupo, está de fato na busca pelo prazer. E quando a gente olha para pessoas assim, a gente fala, nossa, são tão seguros, né? Parece que está tudo bem com a vida deles, não tem nenhum problema, assim, eles não enfrentam problema financeiro, não enfrentam problema de saúde, não enfrentam problema com os filhos, né? Parece que está tudo bem, a família deles, os negócios, anda mil maravilhas. A impressão que dá é que eles são profundamente seguros. Mas Paulo está dizendo, meu amigo, há um problema aí por trás. E vocês precisam consertar esse problema, porque senão a vida de vocês vão tropeçando cada vez mais sem vocês perceberem. E aí eu quero dizer, querido, que essas pessoas cruzam com a gente todos os dias. Todos os dias a gente cruza com pessoas assim. Mas Paulo olha para eles e os vê adorando não ao único Deus. Isso é sinal de ignorância espiritual. Algo que eles precisavam urgentemente se arrependerem. Urgentemente se arrependerem. Sabe qual que é uma das loucuras dos nossos dias, meus amigos? Uma das loucuras dos nossos dias é o seguinte, é dizer que o homem pode viver à parte de Deus. Essa é a loucura dos nossos dias. Eu até li um livro uma vez que o cara dizia o seguinte, eles vão pregar que Deus morreu, mas a grande questão é achar um substituto para Deus. Você tem que achar um substituto à altura para Deus. Você precisa. E aí, isso é opinião minha. Por favor, fique comigo, se eu estiver errado, depois você fala, você está tudo errado. Falo, tudo bem, aceito. Eu acredito, e eu já falei isso aqui. Eu tenho para mim que um dos grandes substitutos para Deus, nos tempos presentes, é o hiperconsumismo. Não é mais o consumismo, é o hiperconsumismo. Porque ele dá a mesma sensação, ele tem trazendo a mesma sensação, como se fosse a sensação de que você de fato pertence a Deus. É os dias de hoje, são os dias de hoje. E Paulo sabia que pessoas vivendo assim, ainda não conhecem a Deus, elas continuam perdidas, elas estão totalmente afastadas do único Deus vivo e Deus verdadeiro. Então Paulo começa a proclamar,
começa a dizer, começa a pregar o evangelho, dizer quem é esse Deus que vocês não conhecem, e eu vou dizer para vocês agora, eu vou mostrar para vocês agora. Só um detalhe, Paulo não é aquele tipo de cara que ele estava querendo provar para os caras se Deus existe ou não. Para Paulo essa lógica não existia. Para Paulo Deus existia e ponto. Para Paulo, tudo que havia no mundo era Deus é quem criou, tudo que sustentado no mundo é Deus é quem criou, todas as coisas é Deus é quem faz acontecer. O mundo não é um resultado de explosões que vem pelo acaso, a sua vida e a minha vida, não é isso. Para Paulo não. A grande dificuldade de Paulo na sua conversão foi entender Cristo, porque para Paulo, Paulo olhava o seguinte: eu sou um cara religioso, eu preciso me conformar à lei de Deus, se eu fizer tudo que a lei está pedindo, Deus me aceita. Era assim que era o problema de Paulo. E quando ele olhava para aquilo, você fala assim: isso é um blasfemador, porque esse homem está pregando uma outra coisa daquilo que eu acredito. Até que um dia, Jesus o encontra na cidade de Damasco, transforma Paulo. E Paulo se torna um dos maiores pregadores de todos os tempos, de todo o evangelho. Porque ele entendeu que nenhum ser humano consegue ser aceito por Deus tentando se conformar à lei. Nenhum ser humano consegue viver fora do cuidado de Deus. É o que Paulo vai pregar e vai dizer para aqueles atenienses e para nós também. Qual que é o conteúdo daquele que ele vai dizer? Primeira coisa, ele vai dizer que Deus é o Criador de todo o universo. Olha o versículo 24. Olha lá. Ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O universo não é um aglomerado de causa e efeito sem sentido. Há um Criador pessoal que existe. O mundo não é um absurdo. O que Paulo está dizendo para nós, que seria uma loucura nós acharmos que o Criador e supervisor de tudo possa morar num santuário construído por mãos humanas. Não dá para limitar Deus, nem na nossa cabeça, nem na nossa razão. A história tentou fazer isso, colocar Deus numa caixinha e analisar Deus e dizer: agora nós conhecemos o cara. E mais, nós cercamos Deus e não tem mais saída para ele. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E Paulo continua, ele mantém todas as coisas. Versículo 25, comigo, ó. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Meu amigo, não esqueça de uma coisa: Deus não abandonou o mundo que ele criou. Deus continua sustentando todas as coisas, as suas criaturas, governando o cosmos. É pura ignorância nós acharmos que aquele que sustenta a vida precisa ser sustentado, precisa ser suprido por nós. Não é isso que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que nem Jesus pode ser domesticado. Deus não pode ser domesticado com a minha razão. Nenhum ser humano consegue isso, é o que Paulo está dizendo. Deus não é servido por mãos humanas. Nós é que dependemos dele. É o contrário. E Paulo continua dizendo que ele é o governador de todas as coisas. Versículo 26 a 28, por favor. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, e que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Apesar de Deus não poder ser responsabilizado pela tirania ou pela agressão de cada nação, mesmo assim, a história, a geografia estão tudo sob o controle de Deus. O seu propósito é muito maior. É o que Paulo está dizendo aqui. E que me encanta nesse texto é que ele diz que mesmo assim, ele não está longe de cada um de nós. É nós que estamos longe dele. Não é ele que está longe de nós. É o que Paulo vai dizer aqui para nós. E é isso que Paulo vai dizer. Vocês não conhecem esse Deus. E eu estou dizendo para vocês como é que ele é. Ele é o sustentador, ele é o mantenedor, ele é o controlador de todas as coisas. E ele não está longe de vocês. Eles não conheciam esse Deus. Mas Paulo diz mais. Ele diz que ele é o pai de todos os seres humanos. Versículos 28 até 29. Comigo, hein?
como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Dele nós somos geração. Dele nós somos geração. Paulo está dizendo aqui para nós de forma muito profunda que Deus se manifestou na história e Deus sustenta todas as coisas. Nós fomos criados por Deus e não há sustentação fora de Deus. É o que Paulo está dizendo. E de uma forma ou de outra, querido, Deus se revela. Nós estávamos falando no acampamento justamente isso. Me lembrei aqui agora. Ninguém vai poder alegar diante de Deus que de uma forma ou de outra não o conhece. Porque a Bíblia fala que Deus se revela até por meio da sua criação. E Paulo está dizendo que de uma forma ou de outra Ele é o Pai de todos. Em termos de criação, Ele é o Pai de todos. Só há sustentação e vida nele. É loucura imaginar que alguém possa achar que Deus é semelhante à prata, ao ouro ou à arte trabalhada pelo homem. Deus é o Criador e sustentador de tudo. Paulo está dizendo, toda a idolatria, toda ela é indesculpável, seja a idolatria antiga, seja a idolatria moderna. Toda a tentativa das pessoas construir uma ponte para chegar a Deus, seja através de você ser uma pessoa moral, religiosamente falando, seja através do seu conhecimento, seja através da liberdade humana. São os desejos do homem tentar governar a própria vida através das coisas criadas. O problema humano é o seguinte: existe Deus, criou todas as coisas, e o homem pega as coisas criadas e coloca no lugar de Deus. Esse é o problema humano, é o problema do coração humano, é um problema que está dentro do seu coração, por esse desejo ardente. Paulo está dizendo aqui para nós de forma clara, se Deus é o sustentador, o criador da nossa vida, a idolatria é imperdoável. Porque a idolatria diz que nós queremos controlar as nossas próprias vidas, apesar de sabermos que tudo depende de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem e provém de Deus. O homem tenta limitar a Deus, e limitar, por um lado, tentando domesticá-lo, e mais, tentando até mesmo culpar a Deus. Mas Paulo está dizendo que é justamente ao contrário. Sabe, meus amigos, existe um problema no nosso coração. Nosso problema é que nós queremos controlar a Deus. Nós queremos dar ordens para Deus. Nós queremos, de fato, comandar a Deus. Nós não aceitamos muito o seu governo, o seu senhorio, o seu poder, a sua graça. Mas Paulo está dizendo, nós devemos tudo a Ele. E Paulo vai dizer aqui no finalzinho do versículo 30, comigo, por favor. Deus é o juiz do mundo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifique aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo não podia ir embora sem dizer essa mensagem. Paulo não poderia sair dali e dizer, vocês de uma forma ou de outra conhecem a Deus. E de uma forma ou de outra vai chegar um dia que Deus vai julgar todo homem, todo ser humano. E aí eu fico me perguntando, né? A gente assiste esses negócios de televisão aí, os caras mentem. Até agora eu não achei um político que confessou o que ele fez. Só tem santo e anjo naquele negócio, não tem ninguém. Eles estão presos lá, os que deu na cabeça de alguém lá. Ninguém, eu nunca vi alguém dizer assim, eu fiz. Até agora não, ninguém. A gente vê essas loucuras por aí afora. Eu fico perguntando diante de Deus, o que o homem vai poder dizer diante de Deus? Qual vai ser a justificativa do homem que vai se apresentar diante de Deus? É o que Paulo está dizendo. Ele é o juiz de toda a terra. Há de chegar esse dia, vocês têm que prestar atenção nisso, é desse Deus que eu estou falando. Esse Deus que ao mesmo tempo, ele não está longe de cada um de nós, é ao mesmo tempo Deus que governa, é o mesmo Deus que sustenta, mas é um Deus que é juiz, porque ele também julga. Ele há de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Os atenienses, eles não percebiam a ignorância que eles estavam com respeito a Deus. Viviam de uma forma profundamente distante de Deus. E agora Paulo olha para ele e fala para eles assim, se vocês não se arrependerem, esse dia vai chegar e não tem saída para vocês. E outra, Deus não deixou de ficar sem testemunho, pelo contrário.
A criação dele testemunha contra vocês, contra nós, dizendo que ninguém pode ser ignorante de Deus. Mas como Paulo vai dizer no começo de Romanos, as pessoas preferem a mentira à verdade. Paulo diz que isso é tempo de ignorância. Deus, então, queridos, Paulo vai dizer que está reservando um dia de juízo, onde todo ser humano vai ter que prestar contas a Deus da sua própria existência. Paulo, então, dizendo para eles e dizendo para nós, só tem um jeito de você ficar livre desse dia, é se você se arrepender. Ele convoca todos ao arrependimento. Mas por que Paulo fala isso? Será que a vida religiosa daqueles homens não era suficiente? Será que o conhecimento filosófico deles não lhes bastava? Será que a vida moral deles não estava em jeito? Será que o fato deles viverem só a vida, eu quero viver a vida, não estou nem aí para Deus, estou nem para a igreja, não estou nem para a Bíblia, não estou nem para Jesus, vocês religiosos é tudo um bando de cabeça dura, eu quero viver a vida, não quero fazer mal com ninguém, vou tocar minha vida aqui, só vou cometer uns pecadinhos aqui, mas aí ninguém precisa ficar sabendo. Paulo diz aqui para nós de forma clara que isso é uma enrascada que o homem está se metendo. Os atenienses podiam pensar assim, mas haveria de chegar um dia em que Deus os julgaria. Será que as pessoas, queridos, que acreditam viverem uma vida de qualquer jeito, se apoiando em si mesmas, buscando na sua própria liberdade, buscando no seu conhecimento, será que isso basta? Será que isso é só suficiente para as pessoas? Paulo está dizendo, haverá um juízo, porque ele designou um que há de julgar, que é o seu filho. Paulo está dizendo que haverá um juízo universal, em que Deus há de julgar o mundo, há de julgar os vivos e há de julgar os mortos, os pequenos e os grandes. Ele será justo, porque ele há de julgar com justiça todos os segredos revelados. O dia foi marcado e o juiz já foi escolhido. Jesus foi confirmado através da sua ressurreição e declarado Senhor e juiz. Isso eles não sabiam. E era bom que eles soubessem. Jesus, queridos, através da sua ressurreição, confirmou a palavra de Paulo aqui como verdadeiro, vencendo todas as coisas e se tornando juiz sobre todas as coisas. E Paulo está dizendo aos atenienses, dizendo para nós, vocês precisam reconhecer que vocês são ignorantes espiritualmente, que vocês são falidos moralmente, que toda a ciência, toda a sabedoria, toda a arrogância, de uma forma ou de outra, é ignorância espiritual, porque isso não conecta você a Deus. Isso não torna aceitável diante de Deus. Então Paulo está chamando aquelas pessoas simplesmente a se padronizarem pela mente de Deus, para que Deus possa conduzir a vida deles, tratá-los, perdoá-los, salvá-los. É isso que Paulo está dizendo. Mas isso só é possível se o homem se arrepender. Meu amigo, vou dizer um negócio para você. Você pode saber tudo. Você pode ser um mestre da religião. Você pode não estar nem aí para essas coisas. O que Paulo está dizendo, que a única saída não está nem na religião, nem na não religião, mas está naquilo que Cristo fez. E Jesus há de julgar os intentos do coração de cada um. Por isso que Paulo fala, o ser humano precisa se arrepender. Uma vez eu conversei com um camarada, ele estava até bêbado, não é verdade? E bêbado é um negócio engraçado, não é verdade? Você fala, ele repete sempre a mesma coisa. Você fala. Eu falo assim, eu vou mudar meu discurso. Aí eu falei outra coisa, ele repete a mesma coisa. Eu falei outra coisa, ele repete a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa, repete a mesma coisa. Aí eu falei assim, eu vou insistir nesse negócio. E ele falando assim, Renato, eu estou para separar da minha mulher, Renato. Ele repetiu isso umas 20 vezes. Estou para separar da minha mulher, estou para separar da minha mulher. E eu sabia que ele tinha se afastado da Assembleia de Deus. Cresceu na Igreja da Assembleia de Deus. Aí eu falei com ele assim, filho, você precisa se arrepender. No dia que Deus tratar seu coração, você vai... não, estou quase separando da minha mulher. No dia que Deus tratar seu coração, você vai pedir perdão para ela. Você vai reconhecer diante de Deus as coisas que você está fazendo. Porque é assim que eu creio, queridos. Quando uma pessoa se arrepende, ela muda. Os reflexos dela estão aqui, no dia a dia. Não adianta dizer que eu conheço a Deus se eu maltrato o meu irmão. Não adianta dizer que eu conheço a Deus se eu desobedeço os meus pais. Não adianta assim, Deus está comigo, mas eu sou mentiroso. Meu Deus meu Deus está comigo, mas você dá tombo nos negócios, você traz sua mulher, você mente para as pessoas.
Querido, você ainda não conheceu o Deus de Israel. Você ainda não conheceu o único Deus. É o que Paulo está dizendo. O homem precisa se arrepender. O homem precisa se arrepender em crer. É uma mudança de mente. Arrependimento é uma volta, é uma conversão, é o início de uma nova vida em direção a Deus, não em direção a você mesmo. Não é só uma meia volta em relação a más obras, mas é uma tomada de uma nova direção. É muito mais do que só se arrepender, mas é uma mudança de mente, de atitude, de comportamento, diante de alguém que agora você adora, que é o seu Senhor, a quem você serve, a quem você obedece. Se arrepender do seu projeto, de você salvar-se a si mesmo. O grande projeto humano é dizendo assim, ele vai salvar-se a si mesmo. E preste atenção, querido, o arrependimento que dá início a um novo relacionamento com Deus, não é simplesmente uma questão de você elaborar uma lista de pecados que você está fazendo, que você tem cometido e deixar isso para lá. Não é isso. Se você está explorando os pobres, ou, por exemplo, traindo a sua mulher, mas deseja por sua fé em Cristo, por favor, pare de fazer as duas coisas. As duas coisas estão erradas. Um cristão deve amar os pobres e ser fiel aos seus votos matrimoniais. Mas só essas mudanças não significam que você se arrependeu. Não significa que de fato houve uma conversão no seu coração. Um bocado de gente no mundo é social e individualmente ética, mas não tem relacionamento com Deus através de Jesus. O arrependimento, queridos, não é menos que lamentar por pecados individuais, mas significa muito mais do que isso. O arrependimento, por um lado, significa uma modificação no nosso coração, que promove uma mudança de vida no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas que estão em torno de você. É quando você começa a reconhecer que o seu maior pecado, o pecado sobre o qual acumula o restante dos seus pecados, que é o seu projeto de salvar-se a si mesmo, você reconhece isso diante de Deus. E você confia tão somente nele. Você se arrepende desse projeto falido e confia tão somente nele. Você passa a buscar a Jesus. Jesus agora não é só o seu Salvador, querido. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Nós confiamos a nossa vida a Ele, confiamos o nosso projeto a Ele, confiamos o nosso pensamento a Ele e sentimos prazer em obedecê-lo. Tem muita gente que quando Jesus dá uma ordem, ele lê na Bíblia, ele fala assim, nossa, aqui está difícil, ainda não entendeu o Evangelho. Porque de uma forma ou de outra, Jesus disse assim, os meus amigos, eles fazem o que eu mando. Os meus amigos, eles me obedecem. Portanto, queridos, o arrependimento não é menos, o arrependimento é muito mais do que isso. Não é só você deixar suas listas de pecados e dizer, a partir de agora eu não vou fazer mais isso. Não. Você precisa, por um lado, confessar a Deus e abrir seu coração diante dEle. E perceber que sem Ele, se Ele não for o Senhor, o dono da sua vida, você está enrascado. Não é só você buscar a Deus para te dar segurança. Mas não é só você se arrepender dos seus erros. Simplesmente é você pedir a Deus para que Deus visite o seu coração, trate a sua história, mude os seus pensamentos, traga um novo coração para você. Perceba, meus amigos, Paulo está diante de um público altamente inteligente. Paulo não está diante de gente que cometeu 200 pecados, estuprou a mulher, estuprou gente, matou outro, roubou. Não, Paulo não está aqui. Paulo não está diante de cara, não está não adianta. Está diante de caras simplesmente capazes, pensadores, especuladores. E Paulo sabia que se eles não se arrependessem e voltassem, eles continuariam presos na sua própria ignorância espiritual. E só uma saída aqui para nós, queridos: o arrependimento. É confessar as coisas às quais você depende, e você entregar tudo isso nas mãos de Deus, e você colocar sua esperança tão somente nele. Não é só você se arrepender dos seus erros, como trair ou mentir, mas também das motivações que estão por trás do porquê você faz as coisas. Porque a nossa vida, muitos erros dela são em função das nossas motivações. E aí, para finalizar, no último versículo, Paulo diz que não é só o arrependimento. Paulo diz que é a fé também. Paulo diz que alguns creram. Versículo 32 a 34, por favor. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram
E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outro mais. Crer, queridos, arrependimento e fé são as duas marcas de uma conversão. A pessoa se arrepende, reconhece que ela falhou, reconhece que ela estava distante de Deus, reconhece que ela estava fazendo de si mesma o seu próprio Salvador, reconhece que ela não estava amando a Deus, ela se arrepende. E agora ela crê. Alguns creram, como o texto diz. Elas creem na obra de Jesus. Elas creem que o que Cristo fez é suficiente para elas. Elas creem que a morte de Jesus foi suficiente para perdoá-las e aceitá-las. Elas creem que aquilo que Cristo fez na cruz foi no lugar delas, dando a vida dele no lugar delas. Arrependimento e fé. Essas duas coisas é que mudam o ser humano, muda a nossa história, muda a nossa vida como um todo. Portanto, queridos, evangelizar significa eu dizer para as pessoas uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem profunda de arrependimento. Meu amigo, eu quero concluir dizendo o seguinte: você quer começar algo novo na sua vida? Você quer começar de uma forma nova na sua vida? Se coloque diante de Deus em arrependimento. Clame a Ele para que Ele visite o seu coração. Como já dizia aquela banda, né? Deus precisa visitar os porões escuros da nossa alma. Tem determinados ambientes da nossa alma, e você sabe o que eu estou falando. Sua esposa não sabe, sua mãe não sabe, seu pai não sabe, mas Deus sabe. E nesses porões escuros que Deus precisa tratar. São nesses lugares que nós precisamos reconhecer como Jesus sendo o Senhor da nossa vida. Quando o homem se arrepende e crê, Jesus passa a ser o Senhor da vida dele. Ele passa a obedecer a Jesus, ele passa a amar a Jesus. A motivação dele acordar, a motivação dele viver é de fato em função do Senhor Jesus. E eu não tenho dificuldade com essas coisas, porque eu sei que Jesus me amou. Jesus me amou sendo eu ainda pecador. Jesus me amou antes que eu pudesse amá-lo, ele me amou primeiro. Portanto, meus amigos, Paulo está dizendo para nós aqui, a mensagem que o ser humano precisa conhecer, que gente da sua casa precisa conhecer. Sabe aquele negócio que você já tentou mudar e não consegue? Sabe aquela área que você tentou trabalhar dentro da sua casa e você não consegue? Sabe aquelas pessoas que você sabe que tem um coração duro? Sabe o que elas precisam? Elas precisam se arrepender. Elas precisam reconhecer sua condição diante de Deus e se voltarem para Deus. É isso que elas precisam. Essa é a mensagem que Jesus nos mandou pregar a todos os lugares, a tempo e a fora de tempo. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a mensagem que nós precisamos anunciar às pessoas. E as pessoas de fato precisam confessar isso a Deus. Confessar isso a Deus. Vou insistir, querido. Você quer um tempo novo na sua vida? Se arrependa. Se arrependa. Quem sabe você pode fazer como Pedro, chorar amargamente. Nós perdemos isso, Everton. Mas no século XVIII e século XIX, as pessoas choravam horas a fio, porque se viam como pecadoras diante de Deus. Você já chorou por isso, querido? Eu sei que arrependido você já ficou de coisas que você fez. Sensação de culpa veio à sua mente. E graças a Deus que a culpa está chegando. Porque no dia que a culpa foi embora, é que você já está entregue há muito tempo. Mas você já chorou diante de Deus? Pedindo que Deus visitasse o seu coração? Porque tem coisas na sua vida que você não consegue. Mas você sabe que você, de uma forma ou de outra, você é escravo daquele negócio. Que você precisa se colocar diante de Deus, Criador de todas as coisas, que há de julgar o mundo, com justiça e com equidade. Eu queria orar por você, eu queria que você curvasse sua cabeça, queria pedir a Deus pela sua vida nessa noite.